Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. E hoje nós vamos ter uma pauta muito importante. Aliás, a educação e o empreendedorismo são as bases desse programa. E vai ser muito interessante porque eu vou conversar com um velho amigo, um professor assim queridíssimo, gosta de aventura, um fotógrafo profissional, meu vizinho, e que custei a convencê-lo a vir conversar, porque ele estava aguardando o lançamento do seu último livro. Olhem só o título: Caminhos e Equívocos da Escola Brasileira. Vocês querem provocação mais do que isso? E quem é que faz essa provocação? Ronai Rocha, Pires da Rocha. Ronai Pires da Rocha, um queridão, e que nós já de antemão, tá, avisamos vocês que nós vamos fazer 2 programas, esse e um proximamente, porque a pauta é absolutamente extraordinária, importantíssimo para os professores e também para os pais e para as famílias. Nós vamos falar para esse público porque nós estamos vivendo num momento muito significativo de transição nas escolas, na educação dos jovens brasileiros. Ronai, seja muito bem-vindo, tá? Parceiraço, uma mente extraordinária, professor da universidade, já se aposentou agora, o Ronai, se aposentou, filósofo, que deu o teu currículo, Ronai, que tu ficou de mim. É tão grande que você faz um resumo, Ronai. Né? Ronai Pires da Rocha, licenciado e mestre em filosofia pela UFSM, doutor em filosofia pela UFSM, pela URGS, professor da UFSM durante 46 anos, foi chefe de departamento, coordenador de curso,
pró-reitor de graduação. Essa tua fase foi uma fase muito rica na gestão do Benetti, não foi isso? Dedica-se hoje principalmente à escrita e, nos finais de semana, aventuras e fotografando as belezas desse Brasil. Foi professor no curso de especialização em administração universitária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Trabalhou com alfabetização de adultos e crianças no grupo de pesquisa sobre educação de Porto Alegre, com atuação em diversas cidades brasileiras e no Cabo Verde, na África. E os livros publicados estão aqui na nossa estande. Em 97, Sentimentos de Outono, sobre a Universidade e Educação. Em 2017, Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire. Esse livro deu muito o que falar, questionando Paulo Freire. Em 2020, Escola Partida. 22, Filosofia da Educação. 25, Caminhos Equívocos da Escola Brasileira. Está aqui. E teve também em 2008 o ensino da filosofia, né, e currículo. Ronay, nós conhecemos o suficiente para termos assim uma conversa muito rica e a gente espera que vocês aproveitem bem. Vão sair daqui algumas provocações bem firmes, porque ambos têm uma experiência no campo universitário, no campo do ensino, do magistério público, e somos assim preocupados com as mudanças que ocorreram lá atrás, com os erros e acertos. Então, Ronay, vamos começar pelo começo. Nós fizemos um briefing ontem e achamos que o teu conhecimento da história do ensino superior no Brasil, do ensino como um todo no país, seria um resgate importante. Porque para nós entrarmos direto na avaliação, na situação, nos equívocos, caminhos equívocos da escola brasileira, sem primeiro posicionarmos as pessoas, né, o que aconteceu, por que chegamos nesse ponto. Então, como nós falamos ontem, tá? Não adianta nós atacar os efeitos. As causas vêm lá dos anos 60. Ronay, bem-vindo. Vamos começar essa conversa com o começo lá, as mudanças que começaram na Universidade Brasileira. E como nós vimos ontem, elencamos, né, é um cronograma muito, um conteúdo muito importante. Vamos lá? Bem-vindo. É um prazer bárbaro, né, Tia? Carlinhos, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer muito pelo convite. Eu me sinto muito honrado. O teu programa está há 4 anos no ar. Incrível, né, Tia? Está indo para 100 entrevistas. Ia fazer um ano só. Tu está construindo aos poucos um grande espelho da cidade, um grande espaço de reflexão sobre a cidade, sobre as suas capacidades e potencialidades. Então, eu te assisto. E eu te leio no diário. Então, acho que seria legal, assim, até com respeito e homenagem ao teu trabalho, eu queria começar por um ponto que eu tenho certeza que te angustia muito, porque tu tiveste uma vida acadêmica muito bem realizada e uma vida profissional, liberal, de comércio, também muito bem realizada, né? E a partir daí eu sei que é disso que surge em grande parte de algumas das tuas reclamações no diário, né? Tu, de vez em quando tu põe a boca lá no diário. Não, é interessante, né, Ronay? Interessante nós pegarmos assim, as minhas preocupações juntamos com as tuas. E as coisas se fecham. E a coisa se fecha. Então, eu queria começar por algo que eu tenho a impressão assim, que vai fechar muito com as tuas preocupações e as minhas, porque diz respeito exatamente ao compromisso da universidade com o processo de formação. Como é que ela forma pessoas? Né? Como é que nós formamos pessoas? O desafio principal para alguém que está numa área como a tua, que é de administração de empresas, mas isso vale
para muitas outras áreas. Eu acho que um dos paradigmas assim, do drama que tu vives é quem trabalha na área da saúde, a formação do médico, por exemplo. Né? Na formação do médico, tu tens uma espécie assim de grande drama, que é como combinar uma formação teórica sólida para o médico, mas, ao mesmo tempo, uma grande capacidade prática, né, de habilidades práticas. Assim. E isso é sempre um drama de quem elabora o currículo de formação, da administração ou da medicina. A tendência principal, a saída principal, é se pensar assim, bom, vamos primeiro fazer 1, 2 semestres de formação teórica, para dar a base. Né? Vamos dar uma base, uma formação teórica e tal. Quem sabe 3 semestres. Antigamente era por ano. Primeiro ano, só teoria. Só teoria. Né? Aí depois a gente começa a colocar um pouquinho de prática e tal. Mas as grandes práticas é só lá no final do curso. O que isso gera na cabeça do guri que entra, da guria que entra? No mínimo, uma espécie assim de desespero. Porque a pessoa sonhou em ser administrador, sonhou em ser médico. E o protótipo do administrador, o protótipo do médico, é o sujeito tomando decisões, fazendo, né, alguma coisa, uma cirurgia, tomando decisões, comprando, vendendo, né, na prática. Não. Primeiro ele tem que estudar a célula, e depois mais cédula, e depois mais um... Né? Tu começou por provocar muito cedo. Eu achei que eu ia aguentar, ia resistir até o segundo bloco. Peraí, não, mas agora que eu vou chegar no ponto. Que loucura. Que aí... isso era um terror já no tempo do ensino seriado anual. Porque tu imagina aguentar um ano inteiro de teoria, esperando que talvez no ano que vem tenha prática, né? Bom, nós passamos para o regime semestral e não mudou muito, seguiu mais ou menos parecido. Bom, esse é um drama, então, que todas as áreas que têm essa combinação entre teoria e prática sofrem. Tem áreas da universidade que não tem esse problema, porque são os cursos, assim, eminentemente, digamos assim, teóricos. Pegam a formação do físico, do químico, praticamente não tem isso, né? Porque o curso é essencialmente um curso teórico, né? Então, o que eu quero te contar é uma história. Uma história, e talvez aqui venha uma provocação para nós mesmos. E foi uma provocação que eu fiz na universidade, quando eu fui pró-reitor, e infelizmente fracassei. Não tive sucesso. A história que eu quero te contar é a seguinte. Esse drama que tu vives, na verdade, ele foi vivido por muita gente nos anos 40, nos anos 50, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, que foi um momento assim de explosão da formação pós-guerra, né? E era preciso formar gente, formar bem, formar rapidamente. E aí surgiu esse problema, esse drama da teoria e da prática. Nesta época, algumas universidades começaram a pensar, algumas pessoas começaram a pensar uma solução para isso. E essa solução tem um nome, chama-se ensino baseado em problemas, que consiste num desenho de currículo, na criação de um currículo, no qual, desde a primeira semana, o aluno começa uma combinação entre formação teórica e formação prática. É um currículo no qual desaparece, vou dizer agora uma coisa meio chocante, no qual desaparece a figura do professor. Não existe mais professor. E o aluno é mergulhado num percurso de formação no qual ele vai combinando palestras, conferências, pesquisas pessoais sobre teoria e, ao mesmo tempo, aplicações práticas que são compatíveis com aquele nível de teoria. Essa que é a questão. Entende? O quanto de contabilidade eu tenho que saber para vender limonada na esquina? Alguma. Eu tenho que ter uma noção mínima. Sim. Percebe onde é que eu quero chegar? Você vai aumentando, você vai complexificando a formação teórica na medida em que você vai apresentando problemas mais práticos que precisam daquela teoria. A fórmula é mais ou menos a seguinte: eu busco a teoria que eu preciso para resolver o problema que eu tenho. E isso gera uma espécie de solidez, Uma segurança. de segurança,
na busca da teoria. É. Então, agora vem a melhor parte. Vai me perguntar assim, tá, mas isso existe de verdade? Eu estou falando de um conto de carochinhas. Esse modelo ele foi criado no Canadá, na Universidade McMaster. Dali ele foi exportado para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, para várias universidades, muitas delas na área de administração. E agora vem a pergunta que tu e quem está nos vendo vai fazer. Sim, mas e o Brasil? O Brasil tem isso? Não. Aí é que entra a minha frustração. Quando eu fui pró-reitor de graduação, eu fiz contato com várias universidades brasileiras em busca de, digamos, de tecnologia de currículo. Né? Como pensar uma reforma de currículos, né? Que é um tema infindável esse. E eu descobri que em Londrina, no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina, havia um curso de medicina em PBL. Esse curso o planejamento dele levou de 4 a 5 anos, porque, em primeiro lugar, tinha que convencer os professores de que, olha, daqui para frente teu papel vai ser outro. Ao invés de ser professor de citologia, tu vais receber um grupo de alunos, então eram grupos de, se eu não me engano, de 11 alunos, era grupo de 11, era grupo de 11 alunos que eram combinados mediante uma metodologia, né, que foi desenhada para isso, recebia um tutor. Esse tutor acompanhava esse grupo por um período X, então recebia tarefas, recebia o aconselhamento digamos, de fontes de literatura. Todas as semanas eles tinham, digamos assim, palestras de sistematização, entende? Mas professor mesmo, hora de chegar, onde é que é a minha sala de aula? Não, você não tem sala de aula mais. Então, o grupo que desenhou esse currículo, que foi um grupo assim de guerreiros mesmo, muito combativos, sofreram muito, mas fizeram esse currículo, colocaram em funcionamento. Isso existe. Existe em Londrina, existe em Maringá, existe na UFMT, existe numa universidade do Amapá, na FGV tem isso. A FGV tem uma especialização que trabalha com... Basta entrar, digita lá, tu vai ver. E o PBL, eu digo PBL porque eu estou fazendo a abreviação de Problem Based Learning, né, mas dá para... Não me lembro como é que é a sigla em português. O PBL é uma das modalidades chama-se metodologia ativa. Ou seja, é uma metodologia especialmente indicada para grupos assim, digamos, de formação superior, aonde o menino e a menina têm já condições de fazer um percurso muito baseado no seu próprio esforço e não em assistir aulas, né? E aí bom, que maravilha isso, mas isso é o maior sucesso e tal. E, de fato, Londrina, apesar de toda a dificuldade, existe até hoje, tu entrar no site da UEL, hoje, nós estamos falando aqui, tu vai ver, ela está lá, medicina, metodologia, está lá, né? Isso exige como eles mesmos reconhecem, a cada 6 anos, no mínimo, eles fazem uma revisão, entende? Porque surgem novos problemas, novos desafios, novos conceitos. Então, está sempre sendo redesenhado, mas eles funcionam nessa metodologia. Foi tão bem sucedido que agora Maringá já tem um curso em PBL, também na mesma área, e isso está sendo aos poucos exportado para outros lugares. Eu descobri isso, achei uma maravilha, e vim para cá, faceiro da vida. Yes! É a solução. É a solução. Vamos criar um PBL em alguma área, né, de Santa Maria, para mostrar assim, né? Vamos fazer um piloto aí, quem sabe dar aí certo. Eu acho assim, o fracasso foi meu, admito, eu não tive, não foi culpa de nenhum grupo de departamento. O fracasso foi meu, de não argumentar bem, de talvez não defender adequadamente. Vamos colocar as coisas dessa forma, entende? O fato é que isso existe, né, funciona, e nós não tivemos aqui nenhuma ação. Mas, né, é uma bela provocação para a nova reitoria, viu? Eu acho assim que
um dos itens da tua preocupação é assim, de que maneira nós, professores, estamos usando as novas tecnologias. Uhum. Se a gente ampliar um pouquinho de novas tecnologias, a gente vai ou olhar bem esse desenho, essa figura, eu acho que nós temos que reconhecer que esse conceito de tecnologia que significa assim, quais são as coisas que eu faço para oferecer para o estudante universitário um processo de formação poderoso desde o começo, que combine teoria e prática quando é o caso, e que, quando não é o caso, se é muito mais teoria, valorize as capacidades que as pessoas têm de trabalho. Só que isso exige que nós, professores, nos reinventemos, que a gente tire o casaco vista as sandálias da humildade, trabalhe em conjunto, desenhe soluções em conjunto, porque, por exemplo, se tu fores ter uma palavra no currículo de Londrina que vai te impressionar, a palavra mentoria, já no primeiro semestre. Nós recém estamos começando. Né? É algo que está incorporado lá no currículo, a ideia dessa relação de mentoria, que é uma orientação fundamental. O estudante, ele quer alguém com quem ele possa expor as dúvidas que ele tem de uma forma assim muito mais viva do que simplesmente fazer uma pergunta na sala de aula. E numa escola pública. Numa escola pública. Então, assim, eu acho que uma das tecnologias essenciais que nós temos que mexer para transformar a universidade é o currículo da universidade. É a forma como nós trabalhamos. Porque o modelo que nós usamos eu costumo chamar de o princípio do presépio. Ou seja, vamos fazer um currículo? Vamos fazer um currículo. Tu reúne um grupo de pessoas e cada um chega com o seu presentinho e coloca lá, eu queria que ficasse isso aqui no currículo. Aí chega outro professor, e o meu... Aí a gente olha para um professor lá mais antigo, que já está querendo se aposentar, e diz, a gente diz assim... Não, essa aí não vamos botar, vamos tirar, aproveitar que ele está saindo e vamos tirar. Então é um tira e põe, à luz de qual critério? Da boa vontade de cada professor. Isso forma alguém? Até forma, porque no final de contas sai dar um diploma. Exemplo prático, né, Ronai? Agora tem, em todos os cursos tem... se discute empreendedorismo. Certo. Tá, então agora, Ronai, tu vai dar aula de empreendedorismo. Tu já empreendeu alguma vez, Ronai? Tu já sentiu o que é o risco? Mas só a maneira como tu descreveu a coisa já mostra, digamos assim, a ironia. Dar aula de empreendedorismo. Ou a gente empreende junto alguma coisa, entendeu? Entende? Se nós não mostramos empreendedorismo na casa... no sentido de que, existindo possibilidades importantes de renovação da metodologia de trabalho, da tecnologia de ensino, assim, a gente não usa, como é que fica a moral da história? Pessoal, nós estamos aqui já, o Fernando. Fernando, obrigado aí pelo carinho, Fernando. Nós estamos aqui, então, com o professor Ronai Pires da Rocha, que é uma mente brilhante. Particularmente, tu é uma referência 01 nessa área do ensino. E nós vamos ter uma dificuldade enorme. Nós vamos ter que precisar meia dúzia de programa para tentar entender. Pessoal, nós já voltamos com esse Pense Grande, com esse pensador gigante, Ronai Pires da Rocha. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance.
Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse Pense Grande com o professor Ronai Pires da Rocha. Cara, esse é do meu coração. Lembrando o carinho dos patrocinadores que estão aqui desde já lá do ano 2022, que estão com a gente aqui e outros que aderiram mais tarde. E o último que entrou foi justamente o Fidem Bank, que é o único banco de Santa Maria, e do Paulo e o Anderson, empresas daqui, a Cancian, meu fraterníssimo, o Sebrae, que está em todos os programas. Hoje não vamos falar do Sebrae, mas ele está sempre aqui com a gente. A Cotricel, do meu amigo Zé Paulo, que está sendo um dos mentores aqui na universidade. A São João, né, como é a maior rede do sul do Brasil de farmácias. E a R2E, que está quase pronto esse edifício, prédio belíssimo, o 14 Bis. Ronai, eu te disse no intervalo que se nós ficarmos nessa pauta do currículo, nós já deixamos uma mensagem muito grande. Então, assim, tu sabes que nós temos pensamentos muito próximos, tá? Então, eu sou muito crítico e dou a prova, porque eu era o único professor empresário dentro da administração, então, sabe, me dava status da aula para os formandos. E eu disse, para um pouquinho, e essa gurizada não está tendo a motivação lá no começo. Na administração são quase 2 anos só de teoria. E umas aulas saco, umas aulas assim, e que não dava aquela motivação. Aí eu fui dar aula no primeiro semestre, para eles terem uma ideia de empresa, lá no começo. Ronai, depois que eu me aposentei, eu era homenageado dessa gurizada lá do primeiro semestre. Perfeito. E assim, o testemunho deles, assim, tu nos deu aquela motivação que a gente precisava, sabe? E isso é um problemaço, a universidade tem que mudar, tem que colocar o professor, tu disseste, né, que na filosofia, tem que botar os caras top lá no começo, né, para motivar, porque assim, é tudo terceirizado, entre aspas. A cadeira de introdução à contabilidade, introdução a não sei o quê, introdução ao direito. Eles não sentem aquilo que estão ali, essa predisposição. Tá? Então, assim, meu testemunho está aqui, isso que é importante, eu fui dar aula no primeiro semestre. Tá? E, então, depois de tantos anos, nós estamos combinados de que isso tem que mudar. Com certeza, eu acho que tem que ser essa combinação assim, digamos, de experiência e capacidade sendo mostrada logo no início, mas eu vou mais adiante. Eu acho que nós temos que começar a pensar
em reformas curriculares que abandonem o princípio do presépio. Um currículo não é a soma da boa vontade de cada um dos professores que traz a sua disciplina. Exato. O currículo tem que ser um projeto de trabalho que, num caso como medicina e administração, enfim, esses cursos que têm teoria e prática, que faça essa mistura de teoria e de prática, essa combinação de teoria e de prática, que não é qualquer uma, vê bem, isso dá trabalho, porque você tem que começar a imaginar assim, situações de desafio ao estudante, entende? E qual é a teoria que ele precisa para resolver aquilo, criando uma espiral contínua, né, de aprendizado. Donai, nós vamos para um segundo problema. A universidade não conversa com o mercado. Perfeito. Não conversa. Ninguém conhece ninguém. Tá? Então, tu tens que ter tá, esse network. Então, tu percebe como isso, esse não conversar com o mercado, na verdade, ele é funcional com o tipo de currículo que nós temos. Claro. Entende? Ou seja, as coisas continuam paradas porque o próprio modelo de trabalho básico da universidade, que é o currículo por disciplinas sequenciais com preferências teóricas no começo e as práticas no final, ajuda isso, a criar essa espécie de barreira. Então, nós temos que trabalhar essa direção de, digamos, de fazer essa integração desde o início do curso. Só que isso exige que alguma universidade no Brasil tome a ponta. Ou seja, que alguma universidade do Brasil diagnostique isso claramente, veja isso com clareza e comece ações nesse sentido. Aqui eu queria só fazer um parênteses, Carlinhos, porque também vai né, a gente tem que se cuidar para não exagerar certas coisas. A mudança na universidade é lenta. Entende? A universidade é uma instituição, como eu costumo dizer, se universidades tivessem CPF, tem hoje em dia, né? Tem o CNPJ e tal, nós teríamos as empresas mais antigas do mundo, porque Bolonha é de 1100 por aí. Universidades são instituições, digamos assim, milenárias, né, por assim dizer. E 60 anos na história de uma universidade, na verdade, é pouco, entende? É muito pouco. Então, nós temos que, assim, ao mesmo tempo que nós temos cautela e cuidado em fazer mudanças na universidade, nós não podemos esquecer que os tempos se adensaram muito, né? A pressão vem, as transformações que a universidade brasileira passou nos últimos 50 anos, a velocidade é quase supersônica. Por quê? Porque, veja bem, em que ano tu começou a dar aula? Em 72. Três. 73. Então, 73, repara só que coincidência boa essa. O primeiro curso de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria foi de 1970. E esse curso, Carlinhos, aqui vem uma outra ironia, mas outra lição que a nossa universidade dá para o Brasil e que talvez seja uma lição que a nossa universidade tenha que voltar a pensar ela mesma. Foi em 1970 que foi criada a Faculdade Interamericana de Educação. Isso. O prédio Você lembra? é magnífico ali, do lado da engenharia. E tem algumas coisas sobre a Faculdade Interamericana que nós esquecemos e que tem tudo a ver com a nossa conversa. E quem passa ali todo dia não sabe. E não sabe. Tá, mas agora vem, digamos assim, o ponto que vai voltar ao que nós estávamos comentando no início. O curso de pós-graduação em educação, né, ele tinha como centro dele eram estudos de currículo de ensino básico. Os alunos foram recrutados em todo o Brasil e em alguns países da América. Eles vinham para cá com bolsa para estudar. Era uma recomendação de época que se fizessem estudos, né, melhoria do ensino, assim por diante. Então eles vinham para cá com bolsas para estudar. Eles chegavam aqui e recebiam as regrinhas do curso. Muito bem. A coordenadora era a professora Irmã Consuelo. Lembra? Muito. Eu tive uma sorte muito grande, porque eu comecei a estudar filosofia em 1970 e
eu conhecia um dos estudantes desse mestrado, ficou muito meu amigo, e eu comecei a conviver muito, e eu frequentava um pouco assim os corredores da Interamericana. E o que se dizia era que, eu nunca testemunhei essa conversa, que as conversas com a irmã Consuelo dos alunos, né, que chegavam novos, cheios de entusiasmo e tal, que as conversas tinham mais ou menos o seguinte sentido. O sujeito chegava lá para conversar com a irmã Consuelo e dizia: irmã Consuelo, eu vim para cá, eu queria fazer esse mestrado em educação, e eu queria muito estudar as obras do filósofo tal, ou do psicólogo Y e tal. A irmã Consuelo olhava para ele: muito bem, faça isso nas suas horas livres, faça isso da forma como você quiser, aqui nesse curso, por favor. Este curso tem a seguinte objetivo e definição e característica. Você vai localizar um problema específico do currículo de uma escola, do ensino de uma disciplina, vai fazer levantamentos empíricos, vai fazer estudos de campo, vai fazer um estudo estatístico disso, algum tipo de pesquisa que tenha fundamento, que retrate a realidade, né? E vai propor algum tipo de encaminhamento para isso. Aqui nós só trabalhamos com questões que tenham um pé e uma mão na realidade. Aqui nós não estamos muito interessados. Aqui todo mundo pode estudar filosofia, sociologia, psicologia, mas, por favor, faça isso, né? O seu trabalho tem que ser um trabalho ligado ao funcionamento do ensino do seu país, do nosso país, de uma escola e de uma disciplina em particular. O Brasil está precisando disso nesse momento. Bom, olha só a definição. Muita gente reclamava disso, entende? Eu me recordo particularmente de um caso, de uma das dissertações de mestrado, em que o professor queria explorar um pouco as teorias do Piaget, como é que era. Que era o modismo, era o Piaget, né? Que era o Piaget, era o grande autor que estava despontando na época, né? Ele teve muita dificuldade, ele teve que fazer um arranjo para mostrar como é que isso se ligava a currículo e tal, porque senão não seria permitido. Por quê? Porque havia esse senso de que a universidade tinha um compromisso de tratar dos problemas, digamos assim, da realidade brasileira na época. Veja bem, eu estou falando de um curso de formação em educação, não é? Ou seja, um curso que tem essas mesmas características de como é que nós combinamos, né, teoria com prática, né? Esse curso funcionou de 1970 até 1977, se eu não me engano, e ele foi encerrado porque ele tinha era um convênio com a UEA, tinham verbas que vinham de fora e tal, mas era um pouco a menina dos olhos do Dr. Mariano. Era assim, ó, era o grande. Ele foi buscar recursos na UEA para fazer aquele prédio? Exatamente. Bom, a pergunta é, o que ficou disso? Entende? Passados tanto tempo, porque logo depois, entende, quando quando termina esse curso e começa, enfim, uma outra etapa da pós-graduação, esse tipo de, digamos assim, de firmeza, né, e de vínculo começa a se esvair, entende? Começa a se esvair, e aí a coisa da teoria começa a tomar muito mais força, muito mais energia, e isso mostra um pouco como nesse período nós tivemos assim um tipo de ligação, entende? Um tipo de sensibilidade, entende? Que depois foi se diluindo. O que aconteceu? Uma das explicações para isso, bom, por que aconteceu isso, né? É que nos anos 70, quando começa a surgir a pós-graduação na universidade, é uma outra fase. Não é mais aquela fase que vem dos anos 60 até o começo dos anos 70, porque ali a universidade estava se construindo, se fazendo. Os contratos de trabalho eram contratos de 12 horas, eram contratos de 20 horas, havia, né, a base era o ensino, né? Era um ensino de graduação. Foi graças às 12 horas que eu consegui ser professor, como eu sempre desejei, estar com o pé dentro da academia. Perfeito. E o pé nos negócios.
Porque tinha, hoje não tem mais essa Hoje não tem mais. possibilidade. Hoje nós estamos engessados. Engessadíssimos. Hoje é um gesso terrível que dificulta esse tipo de coisa. Isso, bom, tu disseste que eu fiquei muito surpreso, mas eu vou aceitar com muita alegria o segundo programa, porque é tanta coisa que a gente tem para conversar, né? Mas eu queria rapidamente dizer o seguinte: a primeira fase é essa, até os anos 60, né? No final dos anos 60, em que a universidade constrói as suas grandes linhas. Né? Dos anos 70 em diante, começa a fase de afirmação da pós-graduação. Para isso, os departamentos são desafiados a crescerem, a se adensarem academicamente. Então vem a cobrança: tu tem que ter mestrado, tu tem que dar um GD por hora para fazer curso, tu tem que ter doutorado. Doutorado ainda não se falava muito, né? Porque praticamente não havia mestrado no Brasil até os anos 70. Não existia esse tipo de coisa. Ninguém era professor da universidade com o título de mestre, porque não existia esse tipo de coisa. Então começa a partir dos anos 70, aí então os departamentos, eles têm que, a minha imagem é assim, eles têm que se voltar para dentro de si mesmo, entende? Procurar qualificação, começar a aprender o que é a pesquisa e assim por diante. E isso consumiu uma energia. Pesquisa não era da prioridade? Não existia pesquisa. A pesquisa como um desafio e um compromisso, ela só vai surgir nos anos 80. Nos anos 80 que isso, então, o sistema de pós-graduação, digamos, está estabelecido. Bom, agora para se sustentar precisa de pesquisa e tem que ter pesquisa junto. Então, esse segundo momento é um momento de adensamento dos departamentos, do ponto de vista da qualificação, e eles se fecham. Eles têm que se fechar. Eles são obrigados a se fechar um pouco para crescerem, para poder ter energia de seguir adiante. Ou seja, se voltam para a pesquisa. Aí começa aquele negócio, a briga entre graduação, porque a pesquisa era muito mais chique, a pós-graduação era muito mais chique, a graduação fica esquecida. E isso vai até, digamos, esse conflito, vai até metade dos anos 80, quando, digamos, se estabiliza o corpo docente da universidade. Ali meio que se estabiliza, é uma coisa que é só tu olhar os dados, os livros e as estatísticas da universidade. A universidade não cresce nos anos 80, ela se mantém estável. Onde é que ela cresce? Ela cresce na atribuição de horas de trabalho para os professores. Por quê? Porque aí nós começamos a ter muito mais gente em 40 horas e muito mais gente em dedicação exclusiva. Sim. Surgindo aí um fenômeno complicado, que era o fato de que certas áreas eram resistentes a essa expansão, a essa obrigação de ser 40 horas e ser dedicação exclusiva. A medicina era uma delas. A saúde toda? Toda a saúde. Com toda a razão. Mas aí, bom, isso se resolveu de um certo jeito. Hoje nós estamos vivendo uma situação que eu acho que é ainda mais paradoxal e que está precisando também de um cutucão, que é a questão da extensão. Por que precisa de um cutucão? Na minha modesta opinião, entende? Nossos espectadores que julguem. Porque nós inventamos e nós criamos, durante os anos 90, a famosa ideia do tripé e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu vou dizer agora uma coisa escandalosa. Não é bem assim. Não é bem assim porque nós estamos confundindo a indissociabilidade, digamos assim, jurídica da extensão na universidade com a indissociabilidade da extensão na pessoa física do professor. Tem muito Carlinhos por aí que adora ensinar, mas não quer saber de pesquisa. Sim. E tem outros Carlinhos que adoram pesquisa, mas a ideia de ter que fazer extensão, o perfil psicológico da criatura não é esse. Então, extensão é um negócio delicado, porque a gente pode aceitar e defender o tripé, a dissociabilidade a nível institucional, mas não pode haver confusão, entende? De que isso tenha que se concretizar na figura de cada indivíduo, de cada professor. E mais ainda. Agora sim, um escândalo um pouco maior. Muito importante, Ronai, porque a gente sente essa questão. Esse nivelamento é desastroso. Não faz sentido isso. É desastroso. Agora, tu quer radicalizar um pouco mais, é só lembrar
aquilo que se discutiu como reforma universitária nos anos 80, em 85, em 86, logo depois da posse do Tancredo, né, e do Sarney, logo a seguir e tal, vem aquele clima, vamos repensar a universidade, né, vamos recriar a universidade. Então surgiram propostas aqui, ali, uma delas é o chamado Livro Azul, foi um grupo de trabalho de reforma universitária, que sugeriu uma coisa que aparentemente era muito simples, que era assim, gente, o Brasil é um país que não tem como bancar que toda e qualquer universidade seja hipercompetente em ensino, hipercompetente em pesquisa, hipercompetente em extensão ao mesmo tempo. Então surge a ideia de universidades, digamos assim, com os três juntos e que a lei autorizasse que se lá em Cacimbinhas, entende? Eu quero ter uma universidade só de pesquisa, porque em Cacimbinhas tem um XYZ e tal. Tipo assim, Embrapa. O que é Embrapa? A Embrapa é uma espécie de universidade de pesquisa. Só. E ninguém incomoda a Embrapa. Ela só faz pesquisa. Então, na verdade, isso existe no Brasil hoje. São José dos Campos, tem N exemplos. É só pesquisa, entende? E, ao mesmo tempo, eu quero uma universidade, eu só quero formar gente aqui para formar professores e tal, não quero o compromisso de ter um laboratório. Não pode. Ou tem tudo ou não tem nada. Então, surgiu essa, digamos, proposta de que nós tivéssemos, assim, como diria o camarada Mao Tse Tung, deixa florescer as 1000 flores. Vamos ter tudo que é modelo, entende? Não. Então, tu quer falar em gesso? O gesso começa quando a gente, digamos assim, recusou a ideia de que é possível, sim, dissociar ensino, pesquisa e extensão, entende? É possível ter universidades que tenham as três, é possível que uma que tenha só uma, que tenha duas, e assim por diante. Não, isso foi recusado terminantemente, e aí começou a ser, não se fala mais nesse assunto. A Constituição, em 88, ela disse assim, as universidades gozam de autonomia. Ok, o que se imaginou na época? Eu, por exemplo, imaginei, porque eu era pró-reitor da graduação, eu imaginei assim, pronto, agora é a hora em que nós vamos, então, criar coisas novas, porque temos autonomia. A primeira autonomia que me pediram, e eu tive que lutar contra isso, e tem gente que não gosta de mim até hoje, porque eu fui contra, era assim, vamos voltar ao regime seriado anual. E eu disse, só sobre o meu cadáver, só por cima do meu cadáver. Vocês não têm ideia do que é o regime seriado anual, para que isso, entende? Claro, era a velha guarda, entende? E aí, nesse sentido, meus argumentos, eu consegui vencer essa luta. Trouxe gente para falar sobre o assunto, inclusive gente que tinha regime seriado anual, tinha voltado, e o troço era mais ou menos. E então, Santa Maria, de 1988 em diante, não teve esse retrocesso de voltar ao regime seriado anual, e eu fui um dos que me opus, eu era pró-reitor, e me opus fortemente. Isso é um retrocesso, não é por aí, porque é gesso sobre gesso, o seriado anual, entende? É um pouco o resquício da cátedra, né? A cátedra, eu tenho uma disciplina o ano inteiro. Catedrático. Catedrático. Exato. Coisa aqui. Não é por aí que o mundo está indo, né? Então, nós não tivemos isso, mas não se avançou muito mais do que esse tipo de coisa. E um outro fenômeno importante, que eu sei que te interessa, mas é bem delicado também, foi que naquela época, com a autonomia universitária, aquela coisa toda, começou a explodir o número de faculdades no Brasil. Começou a crescer, especialmente no setor privado. Sim. E aí surgiu o grande drama. Começou a aparecer um problema, assim, que era, sobre o qual não se falava, que era o seguinte, mas se agora tem tanta universidade, tanto curso por aí, entende? É meio lei de oferta e de procura, o que vai ser do diploma? Não, a solução é a seguinte, o MEC controla o diploma, né? Vamos controlar o diploma. Vamos, né, segurar a coisa por aí.
rapidamente se percebeu que fazer controle de qualidade, né, de milhares e milhares de curso é praticamente impossível. Né? Então, se manteve o controle de qualidade, digamos, cartorial, cartorial, via cartório, né? E aos poucos começou-se um movimento que é sutil, mas que não ainda existe, e hoje acho, e a tendência é retornar, que é, de fato, esvaziar o diploma universitário. Começar um processo de esvaziamento do diploma universitário, combinado com o controle das corporações. Ou seja, pega a área do direito. Tipo assim, mas eu vou te interromper um pouquinho, porque eu quero dar o pitaco. Diga lá. E o Fernando já está me cobrando que já passamos disparado do segundo bloco, né, Fernando? Por isso que nós vamos ter um outro programa, ou um terceiro. Já voltamos com esse Pense Grande, com o grande pensador Ronai Pires da Rocha. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos concluir esse bloco, esse programa onde nós estamos conversando e discutindo a educação. Nesse país, que somos de uma carência estúpida de qualificação, e como o Ronai estava dizendo, né, o ensino, a universidade, ele é lenta. Só que hoje, Ronai, o mundo aqui fora está em velocidade supersônica. Então, sabe, nós vamos precisar sim ter vários programas, ou criar um outro Pense Grande só educação, porque é muita coisa. E só para citar rapidinho, né, a questão dos 3 pilares do ensino, pesquisa e extensão, né, que na prática isso é muito relativo, né, e a própria questão das teses de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, tem muito de ficção, Ronai, nisso, sabe? Então, nas gavetas da universidade deve ter milhares de propostas, mas que não se
se tornaram viáveis comercialmente, não trouxeram soluções para a realidade brasileira. Mas isso tem que ser pensado com muito grão de sal. Primeiro porque é um pouco como também dizia o camarada Mao, nessas fases assim de afirmação de um mundo universitário, de fato tem muita perda, tem muita coisa que é feita no processo Desperdício. e que não se fixa depois, não se mantém. Mas, sei lá, vamos homenagear um amigo mútuo que nós temos que dá um bom exemplo disso, que é o Daut. Né? O Daut é um cara que trabalha com teoria, porque ele está mexendo lá em fermentação e como é que a coisa funciona e tal. O Daut é um case fantástico de alguém que fez uma grande contribuição, digamos assim, no seu campo acadêmico, digamos, teórico, mas ele também é um sucesso na repercussão que isso tem na vida da região aqui. Quanta gente não toma um vinho a vinicultura gaúcha aqui se deve muito ao Daut. A uma pessoa como o Daut. Então, o Daut, para mim, é uma espécie de exemplo. Muito bem lembrado. Entende? Beijo, Daut. É um exemplo, né, dessa universidade assim que foi se fazendo, porque o Daut foi pró-reitor de pesquisa, junto comigo. Né? E o Daut é um que dá um testemunho maravilhoso assim, de como foi difícil para nós, naquele momento, digamos, começar assim, vamos fazer a pesquisa, conviver com a graduação e tal. Volta aquele assunto, nem todo mundo é obrigado a fazer pesquisa, porque nem todo mundo tem o gosto, as condições, a paciência que a pesquisa exige, entende? Mas como isso às vezes é enfiado goela abaixo, não, você tem que fazer, provavelmente sai coisa artificial também. E é por isso que nós temos que começar a quebrar gesso, entende? É difícil, porque nós temos uma pressão corporativa brutal, entende? Pressão sindical corporativa brutal. Nós temos que saber lidar com isso, digamos assim, com muita sobranceria. Isso. Entende? Os sindicatos fizeram um papel importante, têm um papel importante, mas estão parados no nesses tempo. Temas acadêmicos, nós temos que ter uma posição cada vez mais clara, entende? De modelos menos engessados, de modelos mais dinâmicos, de modelos menos presos a esse ideário dos anos 90, dos anos, né, do começo do século, né, e que repercutem nisso. Então, vou te fazer a provocação para nós fechar com chave de ouro. Sim. Recado para a nova reitora e o novo vice-reitor. Tu usa essa câmara aqui para fazer esse recado. É uma oportunidade e um desafio muito grande que vai ter essa gestão, porque o nosso país está entrando numa crise fiscal sem precedentes, as condições de trabalho provavelmente vão ser apertadíssimas, orçamentárias, né? Mas nós devemos e podemos aproveitar isso. A crise pode ser também um ponto de saída para nós, que é nós respondermos com soluções, com propostas organizativas, né, diferentes, novas, né, que recuperem o entusiasmo dessa meninada que entra com um idealismo enorme na universidade. Eu apostaria muito numa universidade que fosse muito corajosa em enfrentar esses tabus que nós temos hoje, esse tabu de que tem que ser tudo junto incluído, de que o tripé é um tripé indissolúvel, ele pode ser indissolúvel num conjunto geral, mas no cotidiano essas coisas são diferentes. Nós temos que vamos precisar de muita coragem, né, nesses anos que Ronai, só para te ajudar. Eu desejo uma boa gestão. E no que depender de mim, eu estou disposto também a ajudar a conversar. Nós, na mentoria empresarial, nós estamos trazendo os professores aposentados e que têm um expertise que não pode ser desperdiçado. Ronai, assim, eu acho importante esse recado que está dando para a Marta e para o Tiago. E assim, eles estão vendo a dificuldade que o Chuc teve, tá? O Chuc entrou com muitos sonhos, muitos planos de mudança, tá?
e sentiu a dificuldade de enfrentar o corporativismo muito grande, e faltou ao Schuch esse estofo, essa bagagem de ter saído, de uma bagagem internacional, de ter vivido outras experiências grandes. O Schuch ficou 12 anos dentro dessa universidade, 16 anos dentro dessa universidade, nesse campus. Então, me parece que ele foi até vítima, né, de ter ficado nessa clausura. A Marta já conhece, tem a experiência, e o Tiago é o cara que está vindo com essa vivência internacional, tá, e com a experiência empresarial. Também. É outra visão, ele tem uma visão estratégica. Por isso que nós apostamos, tá, e negociamos com o Schuch 6 meses antes o apoio da sociedade para essa chapa. Tá? Então, nós estamos aqui juntos, nós dois estamos nos propondo a contribuir, porque vai precisar resgatar os velhos valores lá atrás. Nós já passamos todas essas batalhas, né, Ronai? Com certeza. Um fechamento para ti, já que nós vamos ter um stand-by até a próxima edição. Não, Carlinhos, mais uma vez, assim, eu fico muito grato por esse convite para estar aqui conversando. Me desculpem se eu disse algumas coisas assim muito controversas. Não, mas... tu pegou leve até, Ronai. Eu acho que eu peguei. O nosso briefing ontem foi mais pesado, foi mais viu? pesado. Mas eu acho assim que as dificuldades que nós estamos vivendo não admitem nada além de muita coragem, de pensamento de risco, de nós arriscarmos, assim, revisar o que nós aprendemos, o que nós fazemos e enfrentar os dogmas assim que aparentemente são, né, são sagrados, mas que não são. Nós precisamos realmente ter essa atitude, senão o que vem por aí vai nos levar de rodão. A mudança é irreversível, Ronai. E assim, a sociedade nunca se preocupou com a universidade. Tá indo lá, a universidade não sabe o que acontece aqui e aqui não sabe o que acontece lá dentro. Tá? Essa é a realidade. Tá? Então, esse trabalho é que agora, através da Pró-Reitoria de Inovação, nós estamos levando os empresários para dentro da sala de aula. Sim. Sabe? E aqui fora, a gente tem 100 empresários querendo voltar para a sala de aula, levar a sua experiência, seu conhecimento. E o interessante, a demanda não está sendo quase dos professores, está sendo dos alunos. Dos alunos, sim. Os alunos são eles que têm uma vida pela frente para se resolver, né? Então está todo mundo agora querendo o segundo semestre, nós vamos ter... Todo mundo quer essa mentoria empresarial. E outra coisa, Ronai, né? A minha geração já passou. A gente está levando a gurizada, os nossos sucessores, com essa nova mentalidade, tá? Com visão já da tecnologia, do conhecimento, da informação, porque são dois mundos, nós estamos na mesma cidade, Ronai. Sim. Nós estamos na mesma cidade, não conversamos, não nos conhecemos, Ronai. A prova está que o Schuch pediu a minha contribuição para coordenar a parte empresarial, porque não tem esse link. Tá? Então, assim, o que tu colocou é muito importante. Nós temos que, enquanto a nossa geração puder, tem que contribuir. Isso aí. Muito legal, Ronai. Olha, um baita programa. E ficou uma pauta enorme. Nós nem abrimos a pauta ainda. Sim, pessoal. tem muita coisa ainda. Então... Nós tínhamos que falar sobre essa coisa do diploma, né, da progressiva perda de valor do diploma. Não posso perder, Ronai, segura um pouquinho. O diploma. As empresas hoje... Não querem mais saber do diploma. Não dão mais aquele valor para o diploma. Cada vez mais. Não, mas o problema é que a própria gurizada está começando a ter uma atitude assim, mas o diploma, será que isso realmente vai fazer diferença na minha vida e tal? Quer dizer, isso é muito sério. Eu entendo que tem áreas assim que precisam de uma certificação, ou pelo menos de exames muito... Porque percebe como tem essa dialética assim, ou você tem
exames de entrada apertadíssimos da OAB, da medicina. São Paulo, você quer ser médico em São Paulo, tem que fazer o exame de São Paulo. Não adianta levar o que quer que seja, você tem que passar no exame deles lá. Daqui a pouco o Brasil vai ser assim, cada estado vai ter uma bateria de exames. Você quer ser contador no Paraná, tem que fazer o exame de contador lá. Entende? Então, as carreiras onde o diploma ainda é uma espécie de portal para entrada, assim, os concursos de professores, por exemplo, né? Ou bem você continua fazendo certificação pesada nas universidades, e nós não conseguimos fazer isso, entende? Ou bem o Estado vai começar a fazer exames severíssimos, entende? Por conta, para saber assim, vocês se formem onde vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Porque para entrar aqui tem que passar no meu exame. Esse mundo é um mundo complicado. E pode escrever. Agora, nós vamos precisar, na próxima curva, do diploma multifuncional. Por outro lado, Carlinhos, isso, se for assim, isso libera a universidade para ser muito mais criativa do que ela é. Aí sim, ela pode explodir de criatividade. Não conhecer, eu tive um funcionário na pró-reitoria de graduação, quando eu trabalhei lá, trabalhava lá o professor Hélio Hartenstein. O Hélio Hartenstein dizia o seguinte: Ronai, o meu modelo de universidade é o seguinte, e que isso seja uma homenagem a ele, falecido já há algum tempo. Ele dizia assim: meu modelo de universidade é o seguinte, o estudante, ele entraria aqui meio, não precisa, para que vestibulares ele? Para que vestibular? Ele entra aqui, ele tem os cursos, todas as disciplinas, era uma coisa meio poética, mas me interessa o espírito, né? Ele faz os créditos que ele quiser, junta tudo aquilo, chega um dia, eu fiz, me dá um certificado de que eu fiz isso aqui assim, ó. E ele vai e faz o que ele quiser com aquilo, entende? Porque quem vai aceitá-lo ou não, dizer se ele é bom ou não... Essa vai ser a nova realidade, entende? Multidisciplinar. Vai ser o hospital, vai ser o... Tá, agora já acabou o nosso programa. Pessoal, nós voltamos com um breve programa, porque o Ronai é essa figura queridíssima. Querido, beijo no coração. Obrigado, Ronai, por carinho. Obrigado. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.